A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui de volta para iniciarmos mais uma matéria do curso teológico, agora homilética e hermenêutica. Nesses vídeos nós vamos, numa série de 2 ou 3 vídeos, tratar sobre os fundamentos de uma hermenêutica saudável. Muito bom. Durante as aulas online, ao vivo, juntos, nós vamos deixar para nós tratarmos alguns textos difíceis, regras de como falar ao público de maneira mais agradável ao ouvinte. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se dedicando ao curso, fazendo as atividades para que cresçamos em graça e conhecimento. Muito bom. Aqui, ó. Hermenêutica, glória ao nome de Jesus. E a exegese hermenêutica. A pergunta que vem nesse tema é o texto clássico do evangelismo que aconteceu lá em Atos capítulo 8, de Filipe, sendo chamado pelo Espírito de Deus aí ao deserto, vem observar um monte de areia, e lá no monte de areia ele vê uma carruagem ao longe correndo, e Deus toca no coração dele para ele correr junto à carruagem. Enquanto ele corre próximo à carruagem, ele vê o eunuco de Candace, a rainha Candace, lendo o livro de Isaías. Ele faz a seguinte pergunta: você realmente entende o que você está lendo? E o homem dá a resposta mais sincera que você pode encontrar: como que eu vou entender se não há quem me explique? E aí Elias sobe e explica o livro de Isaías, e tem o pré-batismo mais curto da história, com um batismo finalizado no lago do deserto. Deus arrebata Filipe e ele volta para Samaria pregando o evangelho. Então essa é a pergunta que deve permear todo pregador, todo professor, todo pastor, todo cristão, se ele entende o que ele está lendo. Se ele entende o que está lendo. E hoje nós vamos entender algumas ferramentas para ajudar. Nesse primeiro texto, nós vamos ver um contexto geral, histórico da hermenêutica na Bíblia, alguns pequenos detalhes que devemos estar antenados. Muito bom. Vamos lá. Primeiro slide. A pergunta que não quer calar. Quantas pernas tem esse elefante aí, irmãos? Tentem contar, vou deixar vocês contarem. Olhem para a imagem e observem quantas pernas tem um elefante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. E aí? Quantas pernas tem um elefante? E aqui vem a resposta. Ao fazer a hermenêutica, é saber que só existe elefante de 4 pernas. Embora muitas hermenêuticas tenham visto elefantes de 5 ou mais pernas, às vezes o que você pensa que vê não condiz com a realidade. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vamos ver algumas ferramentas, mas a gente tem que se dobrar a ela, total e completamente. O que é. Toda a minha vivência, toda a minha visão, toda a minha experiência, toda a minha espiritualidade é nada diante da palavra de Deus. É nada diante do Santo Livro. Então a gente tem que estar antenado para o que é. Um exemplo bem simples. Apareceu até no Fantástico. Do pastor que leu a Bíblia lá em Oséias e vai com a mulher e adultera com ela, e ele foi e traiu a esposa com a cunhada, dizendo que a Bíblia estava mandando ele adulterar com a mulher, e foi mó vergonha, porque a repórter corrigiu ele na frente, dizendo que a mulher era adúltera, né? Vá ter com a mulher adúltera, né? Que era o texto, e foi uma vergonha nacional. Só que ele tem essa história, tem alguns problemas. Primeiro problema, que ele foi para o texto com a vontade do coração dele acima de tudo. Então, a vontade dele de encontrar no texto o que ele queria, ele já foi com essa vontade. Segundo problema é que ele desprezou a visão de um Deus santo, a visão de um Deus zeloso. Ele não duvidou da sua capacidade de interpretar. Assim, olha,
O texto pode estar mandando eu adulterar, mas existe um Deus santo e poderoso que em outras passagens, que ao longo da história da Bíblia, escrita pelo esse próprio Deus, adverte o contrário. Então eu tenho que analisar, duvidar de mim mesmo. E essa é a ideia. A gente olha para o elefante e afirma, o elefante tem 4 pernas. Independente do que eu estou vendo, o elefante tem 4 pernas. Independente do que eu estou sentindo, o elefante tem 4 pernas. Independente do que me seja revelado, o elefante tem 4 pernas. E esse é o olhar que temos que ter para a palavra de Deus. Ok, algumas definições aqui, que essa primeira parte vai gastar, é a diferença entre hermenêutica e exegese. A palavra hermenêutica significa explicar, interpretar, expor. Do grego ioponoveiev, hermeneian, que é interpretar. Na escritura é usado em 4 versículos. João, capítulo 1, 42, 9, 7, Hebreus 7, 2, Lucas 24, 27. O termo hermenêutica, portanto, descreve simplesmente a prática de interpretar. Olha aqui, irmãos, vamos pegar o aplicativo da Bíblia aqui para a gente ver esses textos. Vamos lá. João 1, 42. Aqui, ó. João 1, 42. 42. E 1, 42. E o levou a Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: se você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa pedra. Esse termo aqui, olhou, o Senhor olhou, interpretou, viu que era Jesus, que era João. João, capítulo 9, versículo 7. 7. E disse-lhe: vá lavar-te no tanque de Siloé. E o homem, e que significa enviado, e o homem foi e lavou-se e voltou vendo, interpretando, enxergando. Hebreus capítulo 7, Hebreus 7, 2. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo em primeiro lugar. O seu nome será Rei de Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Aqui já é uma aplicação da hermenêutica, explicando o nome de Melquisedeque. E por último, Lucas 24, 27. 24, 27. Esse aqui ficou errado, irmãos. Depois eu vou corrigir uma coisa. Então, simplesmente hermenêutica é interpretação. Exegese tem um negocinho mais interessante. Do grego einoioves, exegese é que... Aí tem um penso aqui que diz: penso, interpreto, arranco para fora do texto. Não se trata de pôr algo no texto. Em colocar, é tirar do texto. É sim tirar do que já sabe do texto. Uma das funções do pastor ou pregador é explicar a Bíblia. Nossa missão do intérprete é servir de ponte entre o autor e o leitor. Hoje a gente usa o termo assim mais bonito como aplicação. É tirar do texto aquilo que se enquadra na vida da gente. Então, eu faço a hermenêutica, entendo o texto, e a exegese, eu aplico o texto. Essa é a nossa missão, a principal missão de um homem e de uma mulher de Deus, é entender e explicar corretamente a palavra de Deus. Alguns termos que nós devemos saber os seus significados. Irmãos, muita coisa que nós já vimos ao longo do curso. Outras questões são mais novidade. Mas vamos lá, ok? Esse nome bonito aqui, antilegomena. Escritos bíblicos que em certos momentos foram questionados. O que seria um antilegomena? O livro de Esther, o livro de Eclesiastes, o livro de Jó, o livro de Provérbios, são livros que poderiam ser, que em algum momento foram inspirados, mas teve um questionamento maior.
Livros apócrifos são livros supostamente do Antigo Testamento, mas que não possuem embasamento para comprovar sua autenticidade quanto ao seu caráter. Lembra que a gente já estudou na primeira matéria de bibliologia o debate para fechar o cânon? Então, Judite, os acréscimos de Daniel, Macabeus, Tobias, Sabedoria, são livros apócrifos, foram colocados lá à força no texto. Cânon é a regra ou a lista de livros sagrados. Epístolas são cartas. Evangelhos são boas novas. Homonogoma são os livros que, após serem questionados, foram aceitos. Paráfrase, que é uma tradução livre ou solta, onde o objetivo é traduzir a ideia e não as palavras. Por exemplo, existe uma Bíblia chamada Bíblia A Mensagem. A Bíblia A Mensagem é uma Bíblia parafraseada, vamos dizer assim. Ela tenta transmitir a ideia do versículo. É bom para ajudar na interpretação, mas tem que entender que quando eu transmito a ideia do versículo, eu acabo perdendo um pouco do sentido original. Um exemplo simples. No hebraico tem um lugar que chama, em hebraico, lugar de descanso. Lugar de descanso. Ok? Lugar de descanso, a gente pode traduzir como lugar de descanso. Se você for no grego, no original, isso pode ser túmulo, pode ser cama, pode ser céu, pode ser inferno. E aí o contexto ajuda a interpretar. Então, quando a gente parafraseia, a gente corre o risco de perder mais do sentido original. Ajuda uma identificação, mas perde o sentido original. Vamos lá. Pseudoepígrafos são falsos livros não bíblicos cujo escritador desenvolve uma base verdadeira seguindo caminhos fantasiosos, que são livros ditos que foram inspirados, mas não são, tipo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, o Apocalipse de Pedro, okay? O Evangelho segundo Enoque. Septuaginta são ou 70 de Alexandria, a Bíblia traduzida do hebraico para o grego, incluindo livros apócrifos, que foi a base de toda a formação da igreja no continente pelo grego. Alexandre o Grande queria ter todos os livros na sua biblioteca e convidou os anciãos para poder traduzir a Bíblia. Sinópticos são os 3 primeiros evangelhos que vêm do mesmo olhar. Sinóptico é que olham do mesmo lugar, que são exatamente muito parecidos. Mateus, Marcos e Lucas olham com o mesmo olhar. Beleza? Testamento é aliança, pacto, acordo, dispensação. Tradução, transliteração de uma língua para outra. Então, a gente traduziu do hebraico para o português, do hebraico para o grego, do hebraico para o inglês, é uma tradução. Variantes, diferenças encontradas nas cópias diferentes no momento do texto, mediante comparação. Elas atestam o grau de pureza de um escrito. Então, as variantes são essas dissonâncias entre um texto e outro nos originais. E aqui, vale ressaltar, voltar lá na primeira matéria de biologia, existem 420 e poucas variações do Novo Testamento. Quando a gente vai ver, aquelas variações mais absurdas. Por exemplo, num texto está escrito barba, no outro texto está escrito bigode. Num texto está escrito blusa, no outro texto está escrito roupa. Então, se minimizam a nada e nenhuma fere uma doutrina principal da igreja. Versão é a tradução da língua original para outra língua. Vamos lá. Atitudes erradas na hora de interpretar a Bíblia. Atitudes erradas na hora de interpretar a Bíblia. Primeira atitude é ser terrivelmente racional. Terrivelmente racional. O que é terrivelmente racional? Você eximir, tirar da Bíblia toda a possibilidade de milagre, de evento astronômico, de manifestação, ser racional. Um exemplo de racionalismo. O exemplo de racionalismo é o que o pessoal diz na multiplicação dos pães. Alguns interpretam erroneamente que na multiplicação dos pães não houve um milagre, houve um milagre social.
As pessoas ficaram constrangidas com o boizinho levando os pães e os peixinhos, e aí ele foi lá e ficou assim, nossa, criança, né? Então, a comida que eu trouxe eu vou dividir com o meu próximo. Racionalismo. Racionalismo. É uma visão errada. Segunda questão é o misticismo. A pessoa conferir poder a um texto fora de contexto. Vou dar um exemplo bem simples. Salmos 91. É acompanhado de um misticismo muito grande. Existem pessoas que leem os Salmos 91 todo dia, como se fosse um mantra para se proteger das forças do mal. Então, o misticismo é perigoso. Colocar uma fé naquilo que não tem. Colocar uma fé naquilo que não tem. Por exemplo, a mulher tocou no manto de Jesus, na roupa de Jesus. A mulher tocou na orla da roupa de Jesus. Aí o pessoal faz a campanha de tocar no manto. Aí estende um pano e as pessoas tocam no manto para ser curadas. Misticismo. Terceiro problema de ler a palavra de Deus. Ler com um olhar romântico. Romanismo não, aqui é romantismo. Mas aqui é romanismo, é olhar com o olhar católico. E aqui, sempre vai tentar encaixar Maria de alguma maneira. Sempre vai tentar encaixar uma doutrina de alguma maneira. A quarta coisa é a seita, que é bem parecido com o romanismo. A seita, a pessoa supervaloriza alguma coisa. Vou dar um exemplo de seitas. As pessoas supervalorizam o sábado, supervalorizam o Antigo Testamento, supervalorizam os cargos eclesiásticos, supervalorizam os textos referentes à batalha espiritual, supervalorizam. Então, a seita sempre tenta colocar uma super ênfase em um texto e diminuir o outro. A alta crítica é aquela questão de você perguntar até que não haja mais respostas, que é a maneira mais absurda de chegar ao conhecimento. É o porquê infindável. É o porquê infindável e insatisfeito. Por que isso? Por que isso? Mas por que isso? 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 Existem pessoas que têm até um bom nível de interpretação bíblica, mas perdem por quê? Mas Jesus vai e diz o seguinte, olha, eu quero que vocês sejam como crianças, né? Vinde a mim todas as criancinhas. Naquele contexto das crianças, as crianças foram barradas, mesmo assim elas queriam encontrar com Jesus, mesmo sendo impedidas pelos discípulos. A pessoa diz, mas por que ser como criança? Por quê? E é interessante ser como criança, e a pessoa assim, ser como criança na inocência. Mas por que Deus quer que a gente seja inocente? A pessoa entra no lipe de perguntas que a Bíblia não responde, que a tradição não responde, que a história não responde, e ela se enfada. Neo-ortodoxia foi aquilo que a gente falou, nem toda a Bíblia é a palavra de Deus, e outras escrituras é quando a pessoa só interpreta a Bíblia sobre a visão de outro. Eu interpreto a Bíblia sobre a visão de Ellen White, eu interpreto a Bíblia sobre a visão de Joseph Smith, eu interpreto a Bíblia sobre a visão de um Papa, eu interpreto a Bíblia sobre os escritos, sobre coisas, eu interpreto a Bíblia com a visão de outro. Esse é o perigo de outras escrituras. E, normalmente, as pessoas que usam outras escrituras para interpretar a Bíblia colocam essas escrituras num padrão superior à própria palavra de Deus. Vamos lá. Como que foi o plano de Deus para que a Bíblia chegasse até nós? O estágio divino para ela ter chegado até nós. Isso aqui a gente estudou lá na Revelação de Bibliologia. Vocês estão vendo que é bem ligado uma matéria a outra, mas vamos lá. Primeiro que Deus quis. Isso é um fator que tem que estar. Deus quis revelar para nós. Deus quis. Se Deus não quisesse, irmãos, a gente nunca teria noção que existe um Deus com essa complexidade. Ele quis se revelar para nós, na natureza, no céu, toda coisa. E aí ele revelou-se. E aí tem duas revelações que nós já estudamos, a revelação comum, que é que todo homem sabe que existe um Deus, e a revelação especial, quando a gente encontra com Jesus. Ele inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia. Essa inspiração foi plena, literal, como nós estudamos,
ele zelou pela conservação dos textos sagrados. Esse texto, Deus colocou temor no coração de pessoas para que as pessoas traduzissem ela para a nossa língua, traduzissem para o latim, traduzissem para o inglês. Dentre das traduções, muitos homens de Deus foram escrevendo interpretações, comentários, e chegou até nós. Tem uma regra na hermenêutica que é muito importante. Por exemplo, se você descobrir uma nova revelação dentro da palavra de Deus, que você não encontrou em lugar nenhum, você nunca ouviu ninguém falar, você não viu, possivelmente você está errado. Possivelmente você está abraçando uma heresia. Porque tem 2000 anos das pessoas pregando, 2000 anos das pessoas pregando acerca disso. Quando eu lembro disso, eu lembro de uma vez que eu vi uma pregação. Foi a primeira vez que eu vi alguém fazer esse paralelo. Eu não sei que ano que era, eu vi um pregador pregando sobre Cantares de Salomão, falando do amor de Jesus para a igreja. Falei, nossa, que fantástico! Aqui o pastor, nossa, que maravilha, moço. O pastor chegou a uma explicação tão bonita, né? Que a igreja vinha do campo, queimada do sol. Não, que beleza. Aí, ao longo da vida, a gente foi lendo um pouco, eu vi que Martim Lutero comentava acerca desse paralelo. Falei, pois é, o irmão explicou, mas ele não foi a fonte primária dessa explicação. Martim Lutero, em 1500, explicou algo parecido. Aí eu, lendo mais um pouco, descobri que Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, em 300 a.C., já tinha feito esse paralelo. Então, na verdade, as pessoas vão aprendendo e acrescentando. A gente tem que ter essa percepção. Claro que a gente dá cada dia uma aplicação diferente, para um contexto diferente, mas a interpretação, o que o texto quer dizer, é o mesmo. Vamos lá. Dificuldades para interpretar a Bíblia. A Bíblia tem alguns distanciamentos. Nosso irmão Neidson, pregando, disse que Pedro, sem distanciamento nenhum de Paulo, disse que havia textos difíceis de interpretar. E nós temos alguns distanciamentos. E esses distanciamentos têm que ser levados em conta quando a gente está diante da Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos, antes de continuar o distanciamento, vale uma ressalva muito importante. A Bíblia é um livro de fácil acesso. Qualquer um que lê o Evangelho consegue informação suficiente para ser salvo. Então não tem essa questão, eu não sou salvo, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Não, mas existem alguns textos que exigem mais de nós. E é por isso que a gente estuda. Para as questões mais complicadas termos a resposta. Certo? Sermos mestres na palavra de Deus. O primeiro distanciamento é o distanciamento temporal. Esse vídeo, não sei quando é que você vai assistir, mas esse vídeo está sendo gravado em 1920 anos depois de fechar o cânon. O cânon foi fechado em 99 depois de Cristo. Nós estamos em 2022, então nós temos um distanciamento desse tempo todo, de 1922 anos, ou 2000 anos, se você preferir. Então nós temos um distanciamento temporal. E com esse distanciamento temporal tem palavras que vão perdendo sentido. Por exemplo, a palavra simpático, quando as pessoas na Idade Média escreviam comentários sobre o bom samaritano, escrevia um comentário dizendo que o bom samaritano foi simpático à pessoa que caiu no caminho. Hoje, no atual tempo, simpatia não tem esse sentido. Tem a pessoa ser agradável. Mas naquele tempo, a ideia da palavra era ser misericordioso. Jesus foi simpático às minhas aflições. Hoje, se a gente pregar dizendo isso, não faz o impacto que é dizer que Jesus foi misericordioso. Ok? Então, as palavras vão alterando o sentido ao longo do tempo. Palavras nascem e palavras morrem ao longo da história. Então, nós temos distanciamento temporal. O segundo distanciamento é o distanciamento contextual. Os livros da Bíblia foram escritos em várias circunstâncias diferentes. Então, vamos tentar imaginar aqui, Alguns livros foram escritos no monte. Deus deu a revelação para Moisés no deserto.
Outros livros foram escritos nos navios, como Atos, Lucas, nas viagens, em cima de carroças. Outros livros foram escritos na prisão, como algumas epístolas e como Jeremias. Então, existe um contexto diferente. Existe um contexto diferente. Uma vez um sábio árabe foi convidado a julgar um caso sobre um condenado à morte. O homem tinha sido condenado à prisão perpétua, na verdade, tinha sido condenado à prisão perpétua. E o rei ficou doente, muito doente. O rei prometeu metade da sua riqueza para quem o curasse. E ninguém conseguiu. Alguém falou assim, olha, tem um médico que está preso, prisão perpétua. E o médico falou assim, eu vou dar para ele metade da pena dele, se ele me curar. O médico foi e conseguiu curar um rei. E aí tem um dilema. Como dar metade de uma pena para um homem que está condenado perpetuamente? E foi chamado um sábio árabe para julgar a situação. O sábio ouviu todo o contexto e falou assim, eu preciso ir aonde ele estava preso, para mim conseguir entender a situação. Ele foi, olhou a cadeia toda, e ele disse, olha, nós temos uma questão. Se a gente soltar ele por um ano e prender ele por um ano, se ele morrer na metade do ano que ele está preso ou morrer na metade do ano que ele está solto, o rei não foi justo. Se a gente fazer isso por meses, também o rei não foi justo. Por dias, por horas, então a única maneira que nós temos é que ele esteja preso e livre ao mesmo tempo. E aí foi dada a liberdade condicionada. O homem foi livre, sempre acompanhado de um soldado. Então ele estava livre e preso ao mesmo tempo. Então o contexto é importante. Como foi escrito, por onde foi escrito, faz sentido. Tem a cultura faz muito. Saber como que eram os hábitos, as questões. Tem um distanciamento linguístico. Algumas nossas palavras não conseguem expressar. Normalmente, quando você vê alguém de outro país dizendo, olha, no português seria mais ou menos isso. Eles têm questões que são resumidas em uma palavra. Por exemplo, aí eu não sei a veracidade dessa informação, mas todo mundo diz que saudade é uma palavra só do português. Saudade. Nas outras línguas, as pessoas dizem, é mais ou menos a tristeza que você sente quando você está longe de alguém. Eu estou triste porque a pessoa não está perto de mim. Então, esse distanciamento linguístico é complicado. O distanciamento autoral, porque os autores morreram, a gente não pode perguntar para eles. Ok? Existem outros distanciamentos que são agravantes, que é o distanciamento natural. Tem uma distância enorme entre nós e a mente de Deus. É tanto que Deus escreveu a Bíblia em sotaque humano para que a gente entenda. Já vimos isso em bibliologia. E, por exemplo, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, mas foi a maneira de Deus dizer que estava profundamente triste. As mãos do Senhor estão estendidas para que possa salvar. Mas Deus é espírito. E Deus não tem mãos. E aí ele escreveu de um jeito que a gente consiga entender. Existe o distanciamento espiritual. Nós somos pecadores, falhos, e ele é santo. E o distanciamento moral, que é a distância que existe seres pecadores, egoístas e a pura palavra de Deus, que pretende esclarecer, que esse distanciamento é o distanciamento da nossa vontade. Então esses distanciamentos são levados em conta quando a gente se debruça diante da palavra de Deus. Vamos lá. Vamos ver aqui, irmãos, um pouquinho do contexto histórico da hermenêutica. Certo? Vamos lá, história da hermenêutica. Nos tempos de Cristo, a exegese judaica podia se classificar em quatro tipos, certo? E esses tipos vão se desdobrar e avançar ao longo de toda a história. O primeiro método é um método literal, referindo como pechar, desper, depenar. Não se preocupava um sentido além da passagem bíblica. Está escrito, simplesmente. Era essa a ideia. O que está escrito, está escrito. O segundo é a interpretação midrishá, midrishika, do Rabi Hillel. Era mais espiritualizada, perdendo a visão do texto.
era aquela questão, por exemplo, para o nosso contexto hoje, a interpretação da Midrichática seria igual aquela música de Whindersson Nunes sobre o girassol. Se a vida não é só a gente quer. É uma música que fala de sentimentos bons, que tem um tom cristão, mas não é tirada de contexto bíblico, não é tirada do cristianismo. Okay? É uma música bonita com um tom cristão. Essa visão é a visão de você olhar para o texto, e ao invés de explicar o texto, você diz o que são as interpretações, aplicações desse texto. A terceira é o Pesher, que é a comunidade cristã, era midrimática, mas com enfoque escatológico. Mais aplicação do que interpretação. Então, todo o texto virava para o final do mundo. Todo o texto virava para o final do mundo. E a exegese alegórica. O verdadeiro sentido faz já sob o significado literal da escritura. A alegoria do foi desenvolvido pelos gregos. É aquele tipo de mensagem que é o seguinte, por exemplo, o filho pródigo recebeu capa, anel e sandálias. Ok? Muito bem. E a pessoa prega sobre o que a capa significa, o que o anel significa, o que a sandália significa. E existem mensagens bonitas e edificantes sobre isso. Isso não é uma crítica. Só que a gente tem que ser sincero que a Bíblia não fala nada do que a capa significa, do que o anel significa. Só está dizendo que foi relatando. Então, essa seria a mensagem alegórica. Vamos lá. Depois do primeiro século, começou a surgir a ideia das interpretações cristãs. Interpretações cristãs. Dentro das interpretações cristãs, nós temos a hermenêutica dos 2 primeiros séculos. Escola de Alexandria, Clemente, Orígenes, Escola de Antioquia e Luciano. Em termos práticos, a Alexandria nos ensina a ter cautela com as interpretações dos espirituais. Em Antioquia, nos ensina a evitar a subjetividade descontrolada. Vamos lá. O que ocorre? As duas escolas, tanto de Antioquia quanto de Alexandria, que eram polos gigantescos para a igreja cristã do primeiro século, como a gente aprendeu em história da igreja, elas ficavam preocupadas com o avanço grego, de tal maneira que tudo era subjetivo. Tudo era subjetivo. Nessa subjetividade começou a acrescentar várias doutrinas errôneas. Então aqui, a pessoa espiritualizava o texto além do que o evangelho propicia, espiritualizava questões além do evangelho propicia, por exemplo, vou dar uma espiritualizada errada. Antes da Páscoa tem a Quaresma. As pessoas fazem penitências durante 40 dias, beleza? Por quê? Porque Jesus ficou 40 dias no deserto, porque Moisés ficou 40 dias no deserto. Então dá uma espiritualizada em algo que não manda espiritualizar, ok? E a subjetividade é o seguinte, olha, a gente tem que entender que talvez quando Jesus espancou as pessoas que vendiam no templo, é simplesmente queria acabar com o sentimento de furto dos nossos corações. Então, se você vender no templo sem sentimento de furtar as coisas de Deus, não existe por que você temer a ira do Senhor. Então, você torna tudo muito subjetivo, muito nada objetivo. Então, essa foi a luta dos 2 primeiros séculos. Vamos lá. Principais características da hermenêutica. E aqui, irmãos, isso aqui vai se repetir, porque é muito importante. Primeira questão, todo o texto nós lemos como se fosse literal. A regra é entender que o texto é literal. Está dizendo o que está querendo dizer. Está escrito, ok? Pastor, mas ficou meio assim, pastor, ficou meio... Não deu para captar, se for literal, não deu para entender. E aí, quando eu digo não deu para entender, irmãos, não é dizer que não é fácil de aplicar. Existem textos que são fáceis de entender e difíceis de aplicar. Por exemplo, perdoar os nossos inimigos. Perdoar os nossos inimigos. Oferecer a outra face são textos muito fáceis de interpretar. Certo? São difíceis de aplicar na vida da gente. Então, as pessoas, às vezes, o texto é fácil de aplicar, mas para não aplicar corretamente, a pessoa fica... Não,
preferencialmente literal. Não interpretou literalmente, não deu esse, olha o contexto histórico, o que era o hábito da região, o que era a época, o que aquilo acrescenta. Qual que é a intenção do autor? O autor escreveu isso por quê? Por que o autor escreveu isso? Se não encaixa nisso, a gente vai entender como uma alegoria ocasional, né? Paulo diz que está tendo dor de parto pelos coríntios. Então, é claro que, literalmente, Paulo estaria dando luz a um filho. No contexto histórico, será que no tempo de Paulo, homens davam luz a crianças e esse dom se perdeu ao longo das eras? Não. Qual que é a intenção do autor? O autor está querendo exprimir dor. Então ele está usando uma alegoria. Uma alegoria. Outra lei que é a Bíblia interpreta a Bíblia. No português isso é errado, mas na hermenêutica é muito certo. No português seria a Bíblia interpreta ela própria, interpreta a si mesmo, a Escritura interpreta aquilo. Então, um versículo não deve ser tirado do contexto de toda a história. E olhar para a regra de fé da igreja. Que quando eu digo regra de fé da igreja, irmãos, não quer dizer regra de fé da minha comunidade, da minha igreja, é a regra de fé, a história da igreja. Como que os cristãos mais santos, ao longo da história, concordavam com isso. Claro que isso não deve sobrepujar, não deve ultrapassar a palavra de Deus. Eu vou olhar para a história, olhar para as interpretações históricas que nós chamamos de tradição e ver se não tem dissonância do texto sagrado. Se não, acrescenta para mim. Vamos lá. Regras que Santo Agostinho deu para a interpretação da palavra de Deus. Regra número 1. Para interpretar a Bíblia, o cara tem que ser crente. O intérprete deve possuir uma fé cristã autêntica. Daí, meus amados, aí não precisa nem ler. Daí você já desconsidera um monte de intérpretes, um monte de pregadores, um monte de expositores. Que o cara é tudo, menos um cristão. 2. Deve ter em alta conta o significado literal e histórico da Bíblia. A Bíblia tem que ser valiosa, tem que ser cara para alguém. Os versículos bíblicos têm que ser caros, pesados para alguém. Ok? 3. A escritura tem mais que um significado e, portanto, o método alegórico é adequado. A pessoa tem que entender, como nós já vimos, que em alguns textos nós vamos interpretar alegoricamente. 4. Há significado nos números bíblicos. Os números bíblicos se repetem dando algum significado. Não é que a pessoa vai ficar presa à numerologia bíblica. Mas, por exemplo, o número 6. O número 6 remete à ideia de que no 6º dia Deus criou o homem. E normalmente o 6 está ligado à humanidade. O número 7, por causa do grego, o 7 tem a mesma raiz de perfeição, vai dar uma ideia de completude. 7, perfeição, o Apocalipse diz isso para nós. Ok? 12 dá uma ideia de grupo, de governo. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 portas, 12 fundamentos. Ok? Muito bom. O Antigo Testamento é um documento cristão porque Cristo é retratado nele e nós já ensinamos como interpretar o Novo Testamento. Não existe esse negócio de lei moral, lei espiritual, lei cerimonial, não existe. A lei é uma só. Nós já explicamos isso. Compete ao expositor entender o que o autor queria dizer. O intérprete deve consultar o verdadeiro credo ortodoxo. E aqui, irmãos, quando Agostinho escreveu, a igreja era única. Não tinha havido influências gregas, romanas sobre ela. Havia quase que uma coesão. Havia problemas, mas sobre as interpretações bíblicas. Vamos lá. O versículo deve ser estudado em seu contexto e não isolado dos demais que o cercam. E aí a frasezinha que eu ouvi a minha infância inteira. Texto sem contexto só se torna pretexto para pecar. Texto sem contexto só se torna pretexto para pecar. Se o significado de um texto é obscuro, nada na passagem pode construir matéria da fé ortodoxa. E aqui é interessante, irmãos. Se um texto é de difícil interpretação, ele não vai estar, irmãos, na fé cristã, nas bases da fé cristã, porque a base da fé cristã é fácil de entender.
10. O Espírito Santo não toma o lugar do aprendizado necessário para se aprender a Escritura. O intérprete deve conhecer. E aqui eu estou falhando, mas nós devemos almejar conhecer hebraico, grego, geografia e outros assuntos. 11. A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara. Ok? Existem pessoas, irmãos, que num afã de se mostrarem conhecedores, gostam de se apegar a textos obscuros para poder pregar. E aí ele não consegue jogar luz suficiente, sobre o texto, e ao invés de edificar, confronta, confunde as pessoas. Então, normalmente você vai pregar, você tenta pregar sempre ampliando, mas textos claros. O opositor deve levar em consideração que a Bíblia é uma revelação. Nunca se esquecer disso, que depende do Espírito Santo. E aqui é uma ressalva. No final da vida de Agostinho começou a alegorizar muito. E algumas alegorias de Agostinho foram boas, como eu contei para vocês, de Jesus, que amava a igreja, assim como Salomão amava a Sulamita. E algumas são perigosas. Por exemplo, Agostinho escreve um tratado lá em Ezequiel, que Ezequiel passou pela porta, e depois que ele passou pela porta, ninguém mais passou pela porta. E ele faz uma alegoria com aquilo, referindo-se à virgindade de Maria, que depois que Jesus passou, nada mais passou. Maria continuou sendo inviolável. Se os irmãos entendem. Vamos lá. Escolas de interpretação dos mosteiros. Beleza, irmãos? Vamos lá. Escolas teológicas na catedral surgem como contraponto aos mosteiros. Os mosteiros começaram a ficar muito dos anos 400 até o pré-reforma, eles começaram a ficar muito místicos. E quando eu digo usar a palavra místico, vamos usar a palavra místico como uma espiritualidade errada. Misticismo. O que é misticismo? Eu usar óleo e ungir tudo. É misticismo. O óleo é para os enfermos. Okay? O que seria misticismo? Eu acreditar que se eu beber a água orada eu serei curado. O sal seria o misticismo. É uma espiritualidade errada à luz da Bíblia. Vamos lá. O judeu Hashim, Rabino Salomão Ben Isaac, comentarista da Bíblia hebraica e do Talmud babilônico, que é usada para a interpretação do Antigo Testamento. Publicação dos Maimonides, Guia para os Perplexos, a lei pode ser aplicada e interpretada literalmente. As pessoas que acreditavam que todo o Antigo Testamento podia ser aplicado. O surgimento de ordens medicantes. São Francisco de Assis interpretava literalmente os evangelhos. Então, Francisco de Assis, aquele texto que você vendei tudo, dá esmolas e depende de mim, era literal para ele. Como deveria ser literal para nós, com algumas ressalvas que eu já preguei. Com a tradução das escrituras para o vernáculo, John Wycliffe foi morto porque converteu a Bíblia no latim para o inglês. E na Idade Média começou a ressurgir com a Reforma, com Lutero, o sentimento de que a Bíblia era a Bíblia. Irmãos, do ano 300 até o ano 1400, 1500, a igreja se baseou basicamente nas epístolas papais, nas histórias da igreja, e a Bíblia foi deixada de lado. O Espírito Santo começou a se mover quando começou a levar cristãos a olharem para a Bíblia e colocar ela no seu devido lugar. E aqui há uma ressalva muito importante. Os avivamentos só ocorrerão quando a Bíblia estiver no seu devido lugar. E ponto. Na Idade Média, surgem alguns métodos, né? Prevaleceu o sistema de interpretação difundido por Alexandria, antecipou os princípios históricos e gramaticais dos reformadores. João Cassano era literal, o sentido óbvio do texto, e alegórico no sentido mais profundo. Aponta para Cristo. Tropopológico ou moral, conduta da condução, e anagógico ou escatológico. O cristão devia esperar. Que é uma maneira muito interessante de você interpretar a Bíblia, irmãos. O que é fácil é literal, o que é difícil, você pode alegorizar. Método de Calvino.
Método de Calvino, que nada mais é do que uma continuação do método de Lutero, é o seguinte: Calvino usou o método histórico-gramatical, principal hermenêutica de Calvino, renúncia à alegoria, ênfase literal no texto, uma dependência da operação do Espírito Santo, uma valorização das línguas originais, tipologia equilibrada e a melhor arma para interpretar a Bíblia é ela própria. Ela própria. Os reformadores, de novo, ênfase no literal, a Bíblia quer dizer o que quer dizer, dependência do Espírito Santo, estudo das Escrituras com as Escrituras, o texto rebate o texto explica o texto, intenção autoral, uso de outras fontes, linguagem figurável. Os reformadores desenvolveram um sistema de interpretação que representa um rompimento radical com a hermenêutica alegórica medieval. Que quando a gente alegoriza, irmão, você abre a porta e a boiada é grande, passa muita coisa. Então é bom se ater ao texto. Vamos lá. As rejeições. Rejeição do método alegórico, ênfase no sentido literal. Uma passagem só tem um sentido, ela é literal. Precisa do Espírito Santo. O homem é caído e a Escritura é divina. Necessidade de estudar a Escritura. A Bíblia é um livro humano, divino quanto à origem e intenção humana. É Deus falando no sotaque do homem. Possui passagens obscuras que precisam ser esclarecidas. Necessita de uma teologia sistemática. Muito bem. Nós vamos parar aqui essa primeira parte, irmãos, para nós entendermos até o século XVI, século XVII, isso prevaleceu. A partir da frente nós vamos ver o que mudou ao longo da história e aprender algumas ferramentas. Que Deus em Cristo abençoe o irmão, abençoe a irmã, abençoe você ricamente. Continue orando e estudando até a volta do Senhor. Um forte abraço. Fala, meu irmão.